Olá, concurseiro, tudo bem? Como é que vai essa vida aí? Como é que vai os estudos? Como é que vai essa preparação para o seu objetivo, que é a aprovação no concurso público? Eu tenho certeza que você está aí extremamente naquele foco e eu, o professor Elias Anselmo, estarei aqui com você agora nessa aula para discutirmos um pouco mais de um dos tópicos de língua portuguesa que eu tenho certeza que você deve ter aí um pouquinho de receio ou tão somente você já ouviu falar em ortografia. Pois é, isso mesmo. A ortografia que te complica um pouco. E aí, é com G ou com J? Essa palavra se escreve com cedilha, se escreve com dois S e assim por diante. A ortografia é uma das situações, vamos dizer que, mais pertinentes dentro dos concursos públicos. E nesse teu concurso, eu sei que vai ser cobrado. Agora, dentro de ortografia, é preciso que a gente fique atento a um parâmetro muito forte que hoje os concursos estão cobrando, que são as questões notacionais da língua. Eu sei que, por exemplo, com as palavras seção, 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 eu escrevo de forma diferente. Mas eu preciso também entender que nessas palavras seção, seção e seção, por mais que eu tenha uma grafia totalmente distinta, eu também preciso entender que quando eu utilizo um seção com cedilha, uma seção com dois S's, são contextos diferentes. Tá? Então, o que é que são as notações, tá, léxicas, ou também chamadas de questões notacionais da língua portuguesa? Vão ser palavras que causam estranheza, tá, na hora da escrita, que se aproximam na escrita, que se aproximam na pronúncia, e quando a gente vai escrever, causa aquela bagunça, tá bem? Então, você, enquanto concurseiro, precisa ter em mente que essas palavras são extremamente necessárias. Então, eu separei aqui as principais palavras que são utilizadas e cobradas pelos concursos públicos, e aí a gente vai desvendar um pouquinho de como é que a gente utiliza essas palavras de uma forma mais coerente e uma forma mais coesa, mais propícia, tá? Então a gente vai entendendo aqui pelo próprio nomezinho, tá? Deixa eu ativar aqui minha caneta. Vamos lá. Vou botar aqui. E pelo próprio nomezinho, questões notacionais da língua portuguesa, a gente vai dizer que são questões notacionais porque são situações que dentro do nosso idioma causam estranheza, tá? E essa a ideia de ser estranha, a gente vai dizer que é porque, na verdade, a nossa língua portuguesa ela é, vamos dizer que, polissêmica. Então vamos aos clássicos. O primeiro clássico é o emprego dos porquês. Tenho certeza que na sua prova vai ser cobrada, tá? E aí, sabe usar corretamente o emprego de cada um dos porquês? Sabe utilizar de forma fluente dentro de uma sentença frasal ou dentro de uma tirinha, dentro de um texto? Qual o porquê que eu vou utilizar? Por mais que seja, na verdade, muito, vamos dizer que, instigante utilizar o tempo inteiro, muito comum usarmos o emprego dos porquês, na língua oral a gente não tem diferença. Lembre-se que a expressão ortografia, tá? Ortografia, ela faz referência a duas situações. Quando eu falo em orto, eu falo em correta, e quando eu falo em grafia, eu falo em escrita. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, na sua prova, não vai cobrar se, na verdade, a pronúncia dessa expressão, a pronúncia dessa palavra vai ser diferente ou não vai ser diferente. O que vai ser cobrado é o aspecto escrito, estrutural. Então, se eu digo que ortografia é a correta escrita, e se eu tenho várias sentenças de utilização desses porquês, a gente precisa entender como utilizar esses porquês. Só que todo mundo está acostumado a dizer o quê? Ah, Elias, o porquê sem acento em início de oração é para pergunta. O porquê sem acento, ok? No meio da oração é para outra situação qualquer. Ou, sei lá, o porquê. E aí? É apenas isso? Não. Você, enquanto concurseiro, precisa entender o emprego dos porquês não apenas para pergunta, para resposta, não apenas como substantivo e não apenas no final da oração. Até porque o que o teu concurso, o que a banca vai cobrar de você é justamente aquela situação bem minuciosa que você esqueceu ou que porventura você não aprendeu na escola ou que tão somente não deu tempo de você revisar. Então, vamos entender agora de vez por todas, não apenas com esses bisus de
porquê separado, porquê junto para a resposta para a pergunta, apenas com essa relação. Vamos ver, entender, de fato, como usar os porquês. Então a gente começa pelo porquê separado, ok? E sem acento. De que maneira a gente utiliza esse porquê? Muitas pessoas dizem que é para início de frases, início de orações interrogativas. E é apenas isso. Primeira coisa que eu te digo, que sempre, sempre, sempre a gente vai utilizar esse porquê para orações interrogativas, tá? Mas essas interrogativas podem ser interrogativas diretas ou interrogativas indiretas. E aí talvez esse mistério aqui, alguém nunca te disse. Talvez alguém disse, só para pergunta. Mas lembre-se que as perguntas elas podem ser feitas de forma direta e de forma indireta. Então, nas interrogativas indiretas, o que é que a gente vai entender? Que a interrogativa, que a oração é realmente mais curta e que o sinal de interrogação ele virá no final da oração. Diferentemente das interrogativas indiretas, em que a gente não tem a obrigatoriedade de utilizar o sinal de interrogação, tá? Como vocês sabem, assim como Clarice Lispector deixou muito claro para a gente um dia, a pontuação é a alma do texto. Eu preciso dessa pontuação para justamente elencar a minha entonação e fazer com que o meu interlocutor compreenda o que eu estou querendo dizer. Então, esse porquê separado sem acento, você não vai desconstruir isso, você vai utilizá-lo sempre em situações de interrogativas, mas interrogativas diretas e indiretas. Acrescenta isso aí no teu currículo, tá? E outra coisa, todas as vezes que você for utilizar o porquê separado sem acento, faça o seguinte, troque por palavras como pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais ou por qual motivo. E observe que em todas as situações frasais aqui, nós temos questionários, nós temos perguntas. Então, uma boa estratégia, além de saber e conhecer que o porquê separado sem acento vai ser utilizado no início da oração, para perguntas interrogativas diretas, né, ou indiretas no meio da oração, você também precisa saber a relação semântica de troca. Porque há concursos públicos que vão solicitar que você entenda, por exemplo, esse porquê aqui nesta oração, ele é separado sem acento, beleza, mas ele poderia ser trocado por qual outra situação, por qual outra expressão, mantendo-se a correção gramatical. Lembra dessa expressãozinha? É muito comum aparecer por aí nos concursos. Se o termo destacado na linha 4 do terceiro parágrafo, fosse substituído por um outro vocabulário, por outra palavra, mantendo-se a correção gramatical, a expressão que substituiria, mantendo essa correção aí, seria pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais ou por qual motivo. Tá bem? Então não esquece. Então, olha só esses exemplos. Por que temos de economizar água? Veja que o porquê está sendo colocado no início da oração e eu estou utilizando em uma pergunta. Não sei por que os jogadores estão discutindo, tá? Olha, gente, se eu digo os jogadores, não sei por que é uma pergunta, mas é uma pergunta negativa. Eu não sei por quê. E que porquê é esse? Separado sem acento. Mas no final da oração, existe aqui algum sinal de interrogação? Não existe. E aí eu quebro justamente esse mito de você entender que só vai utilizar o porquê separado sem acento no início das orações, porque não vai, tá? Ele também pode ser utilizado no decorrer das orações, no meio. Até porque é para pergunta, tá? É para um questionário, então não tem problema nenhum. Ou, tão somente se eu dissesse, este é o motivo porque não fui à expulsão. Veja que esse porquê também é um porquê separado e sem acento, coisa que muita gente confunde, por exemplo, com o porquê que seria tão somente como o porquê junto com acento, que pode se classificar morfologicamente como o quê? Pode se classificar como uma conjunção subordinativa adverbial causal, ou pode ser uma conjunção coordenativa, porque explicativa, ok? Mas não é. Então, primeira coisa, observe a oração, se é um questionamento, se é uma pergunta, antes de utilizar esse porquê, tá bem? Saindo do porquê separado sem acento, também existe um outro sentido de um porquê, que também é separado, mas agora com acento. E como é que eu utilizo esse porquê separado com acento? Em que maneira? Use sempre esse porquê separado com acento
todas as vezes que você estiver, ok? Com a escrita ou subentendida, ou todas as vezes que você trocar pela ideia de razão, ok? E outra, não esqueça que ele pode vir no final das orações. Sabe? Porque é tradicional do concurseiro, por exemplo, decorar em forma de bizus que, por que separado sem acento? Final das orações. Correto. Você não vai deixar de utilizar no final das orações. Mas além de utilizá-lo no final das orações, você precisa entender que esse porquê separado e com acento, ele vai ter o valor semântico de razão, ok? Razão. É como se você dissesse, por qual razão? Bem? Então, você não fez a lição. Ponto. Por quê? Olha só o porquê aqui quando eu coloco. Você não fez a lição. Por quê? Onde é que eu coloquei esse porquê? No final da oração. E é como se eu dissesse, por qual razão você não fez a lição? Mas ele vem no final, tá? Muitos reclamaram das notas, mas não havia porquê. Quando eu digo que não havia porquê, é como se eu dissesse, não havia razão. Então, uma boa estratégia é troque sempre a palavra porquê separado com acento, que comumente você utiliza no final da oração, pela palavra razão, ok? Você não gosta de jiló? Por quê? Olha, mais uma vez, por qual razão? Tá? Ficou fácil? Ficou mais nítido agora para você? Entendeu que agora o emprego dos porquês, né, sobretudo o porquê separado com acento, não deve apenas necessariamente ser confundido e ser entendido como a ideia de final de oração? Pois bem, então não esqueça, o porquê separado com acento, além de ser utilizado no final das orações, como tradicionalmente conhecemos, ele também equivale à razão. Mas há um outro porquê que também chama a atenção, que é o mais comum, e que se a gente for para as redes sociais, as pessoas estão lá, né, inseridas e falando, escrevendo com esse tipo de porquê, que é o porquê junto, sem acento. Meu amigo, além do PQ, que é na linguagem digital que as pessoas utilizam, o porquê mais comum das pessoas utilizarem é o porquê separado com sem acento. E por que isso? É mais fácil, né? Porque é mais simples. Junta tudo no bota acento e acabou essa história. O brasileiro, né, o falante da língua portuguesa, ele tem, sabe, a lei do menor esforço, de tipo, quanto menor o vocabulário, mais fácil para a gente se adequar. Então, esse hábito de utilizar esse porquê junto e sem acento é comum. Até porque é um porquê que a gente utiliza com a ideia de quê? Respostas, ok? Só que decorar apenas que são respostas não é o suficiente para o seu concurso. Você precisa entender que ele equivale à explicação ou à causa. Por isso que esse porquê separado, aliás, junto com acento, pode ser classificado também, como falado anteriormente, como uma conjunção subordinativa adverbial causal, ou você também pode dizer que na ideia de explicação, como falado anteriormente, e eu faço questão de te reforçar isso, ele também pode ser classificado como uma conjunção coordenativa explicativa, tá bem? Então não esquece. Imagina essa questão, por exemplo, pedisse para você, a gente vai exercitar logo mais, tá? Sobre esse tipo de situação. Então imagina que a questão peça para perguntar da seguinte maneira, pergunta da seguinte maneira: a palavra porquê, que traz a ideia de explicação, é classificada morfologicamente, ou seja, de acordo com as estruturas das palavras, como uma conjunção subordinativa, coordenativa, causal ou explicativa. E aí? Imagina se você decora apenas na mente que o porquê separado é apenas para respostas. É isso que a tia ensina lá quando a gente é criança. Mas a tia ensina por uma questão de nível de complexidade. Mas você, em seu nível, você precisa entender que o porquê junto, sem acento, serve para respostas, mas também ele equivale morfologicamente a conjunções subordinativas e coordenativas. Tá bem? Então, olha só os exemplos. Ele não fez a lição porque não a entendeu. Ele não fez porque não a entendeu. Estou justificando, não é isso? É uma explicação ou uma causa? Né? A aula foi cancelada porque não havia luz na escola. Mais uma vez, o emprego do porquê. Muitas plantas morrem porque não chove. Então, olha, em todas as razões aqui, eu tenho, em todas as assertivas,
ele tem a ideia ou de causa ou de explicação. Então, não esqueça, coloca aí na cachola. Porque junto sem acento, não só para respostas, mas também para explicação e para causa. E o último porquê, né, da série aí, do mito dos porquês, a gente tem o porquê que também é juntinho, coladinho, mas é o porquê junto com acento, ok? E você, enquanto concurseiro, precisa saber que esse porquê, todas as vezes que você for utilizá-lo, você precisa perceber que sempre o artigo virá antes. Pô, Elias, como assim o artigo vai vir antes do porquê? Porque o artigo é a palavra que determina um substantivo. E esse porquê, junto e com acento, ele equivale a motivo, razão ou circunstância. E morfologicamente, motivo é substantivo, razão é substantivo e circunstância também é um substantivo. Tá bem? Então, essas três situações aqui que equivalem ao porquê junto com acento, precisam ficar muito atentas, tá? Então, todas as vezes que o porquê junto com acento for utilizado, você precisa fazer uso de quê? Você precisa fazer uso de um artigo. E sempre será o artigo definido masculino. E por que o artigo definido masculino? É simples. Porque a palavra motivo é masculina. A palavra razão é feminina. Mas lembra da ideia da língua portuguesa, que muitos dizem que a língua portuguesa ela é machista, né? Por quê? Entre dois termos, na concordância nominal, entre um termo masculino e o feminino, quem prevalece é o termo masculino. Também? Por isso que a gente tem meninos, meninas, né? E assim por diante. Você não me explicou o porquê da sua falta. Então, olha, quando eu digo aqui o porquê, é como se eu dissesse o motivo, a razão, a circunstância. Ainda bem que você me explicou os porquês, as razões da sua demissão. E aprendeu o uso dos porquês, tá? Olha aqui, o DOS, ele carrega justamente isso aqui, ó. D mais O é a mesma coisa que enquanto preposição, DOS, ok? Porquês é muito importante. Então, fique aí guardado em sua mente o emprego dos porquês, porque vai sim aparecer em algum concurso público que você vai se submeter. Então, ó, se aparecer, gabarita essa questão. Agora, é inadmissível, né, alguns usos, por exemplo, como alguns atropelos entre as palavras mas e mais. É chato, é feio, mas assim, até pode ser deselegante. Mas ainda algumas pessoas não conseguiram aprender a diferença entre o mas e mais. E embora as duas palavras causem um pouco de estranheza, a gente vai entender que as pessoas, ainda comumente, cometem esse erro na língua oral. Mas na escrita, não dá para a gente cometer esse erro. Na escrita, a gente precisa saber diferenciar em suas utilizações. E sempre a gente vai utilizar a palavra mas como uma conjunção coordenativa adversativa, porque expressa a ideia de quê? A ideia de oposição, contrariedade, ok? Então, por exemplo, se eu digo assim, vou, ó, ao cinema, vou ao cinema, mas não te levo. Ó, sacanagem, né, gente? Vou ao cinema, mas não te levo. Pô, a gente quer assistir lá um filme da Marvel ou da Comics, enfim. Mas, ou seja, ó, porém, não te levo, ok? A mesma coisa acontece aqui, ó, quando eu digo que ele pretendia apoiá-la, mas desistiu. Veja que a palavra mas, nas duas situações, me traz a ideia de contrariedade. Então, se me traz a ideia de contrariedade, de aversão, automaticamente eu vou classificá-la como uma conjunção. Não há por que classificar de uma forma diferente, tá bem? Então, mas, que muita gente chama por aí popularmente de mais sem i, é conjunção, ok? Mas com i já vai ter uma outra classificação morfológica. Então a gente vai dizer que mas, tá? Sem i, a gente vai classificar como uma conjunção coordenativa adversativa, expressa a ideia de contrariedade, oposição, etc. Mas eu também tenho o mais com i. E ao que ele equivale esse mais com i? Equivale à ideia de intensidade. E para a gramática normativa, ele vai ser classificado como um advérbio, ok? Que é aquela palavrinha que muda o sentido do verbo, que muda o sentido dele mesmo e também de um próprio adjetivo. Lembra das 10 classes gramaticais? Adjetivo, substantivo, interjeição, conjunção, pronome, verbo, advérbio, entre outras, ok?
Então, o mais com I trabalha a ideia de ou de quantidade ou de intensidade. Se ele trabalhar intensidade, ele é advérbio. Mas se ele trabalhar a ideia de quantidade, uma outra classe gramatical aqui será emergida. E vai ser a classe gramatical de quê? Numeral. Tá? E cuidado, na matemática a gente chama de números. Na língua portuguesa a gente chama de numeral. Tá? Cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos. E esse aqui não é um numeral exato. Ele não traga uma ideia de quantidade de 1, 2, 3, 4. Mas a palavra mais expressa a ideia de quantidade. Ok? Então, algumas palavras na língua portuguesa são polissêmicas e ela é uma dessas. Ou seja, ela tem uma classe gramatical, mas efetivamente ela não pertence a ela. Ok? Então, o mais aqui traz a ideia de intensidade ou de numeral. Uma outra relíquia, né, e que as pessoas confundem muito é a utilização do mal com L e do mal com U, ok? Difícil, né? Essa ideia do mal com L e mal com U, de desacreditar que todo mundo diz mal com L, contrário de quê? Bem. Mal com U é o contrário de bom, ok? E aí, realmente, o mal com L e o mal com U fazem parte dessa rotina de conceitos que normalmente a gramática normativa antiga, de lá de 1900 e bolinha, traz? Sim. Mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom. Mas existem algumas situações em que a gramática normativa não explica para você, que é a ideia de que, tipo, ele é o contrário de bem. Mas qual vai ser a classe gramatical que esse mal com L ou com esse mal com U assume naquela oração? E aí você precisa saber, tá? Por exemplo, a palavra... E aí, concurseiro, concurseira, Eu sou o Bruno Lourenço, faço parte da equipe do Dimensão Pro e estou aqui para você, para dizer a você, acessa aqui os links na descrição desse vídeo, para que você possa ter acesso e possa ver os cursos que nós temos. Nós temos cursos para carreiras policiais, nós temos cursos para carreiras nas Forças Armadas, temos também alguns cursos para prefeituras e tribunais, temos apostilas com materiais para estudo, para você, no concurso que você desejar estudar. Então dá uma olhada no material que a gente tem na descrição do vídeo, dos nossos cursos e apostilas, para que assim você possa adquirir os nossos materiais e você alcançar a sua tão desejada aprovação no concurso público dos seus sonhos. E aí você precisa saber, tá? Por exemplo, a palavra mal com L, ela pode ser, claro, contrário de bem, mas, por mais que seja o contrário de bem, ela pode ser classificada como um advérbio de modo, como um substantivo ou como uma conjunção subordinativa adverbial temporal. Estranho, né? Bastante estranho. Então, quando eu digo assim, ó, ela mal usava o chapéu. Ela mal usava o chapéu, tá? Ela bem usava o chapéu, tá? Então, equivale a bem, tá? Equivale a ideia de corretamente. Eu posso dizer, por exemplo, se eu dissesse assim, ela teve uma atitude mal, ok? A mal atitude dela, que muita gente também pode utilizar com a palavra má, né? A má atitude dela. Então, as duas possibilidades são aceitas no nosso idioma. Os substantivos também, elas podem ser substantivos, né? Então, ó, é o contrário de bem, que é o mais usual, que todo mundo já conhece. Quando eu digo aqui que o mal dele é acreditar em tudo que lhe falam, o mal dele, gente, é como se eu dissesse, o bem dele é acreditar em tudo que lhe falam. Ok? Conjunção subordinativa adverbial temporal é uma outra função que ela pode exercer. E equivale sempre à ideia de assim que. Mal cheguei, começaram o quê? As comemorações. Tá? Então veja que mal aqui é com L. Não vai ser o contrário de bem. Vai ser o quê? A ideia de assim que. Então dá para ir para o teu concurso apenas com conhecimento simples, que muita gente te explica por aí, né? Diferentemente do Dimensão Pro, que é a ideia de que apenas é mal com L, contrário de bem. Não dá. Dá para ir para o seu concurso entendendo que mal com L é o contrário de bem, mas que tão somente também pode exercer funções morfológicas diferentes, distintas, a depender aí do contexto em que ela se enquadra, tá? Inclusive, mal com L também pode ser até prefixo, tá? Um prefixo, por exemplo, como nas palavras mal educado, mal criado, mal-humorado. Sempre a gente vai escrever com a letra L. Então, mal com L também pode ser prefixo em determinadas situações em palavras compostas. Agora, não esqueça
que há uma exigência do uso do hífen toda vez que o prefixo mal com L for sucedido da palavra de que se inicie com uma vogal ou com a letra H. Mas eu vou deixar para falar um pouquinho do emprego do hífen, da norma padrão, né, da nova ortografia, ou será que for uma reforma ortográfica, bem para depois. Tá bem? O mal com U, por sua vez, é um adjetivo e, portanto, tenta modificar um substantivo. Então, quando eu digo ela está sempre de mau humor, ok? Mau humor é diferente de mal criado, de mal humorado. Aí, automaticamente, eu estou dizendo que ela está sempre de mau humor. Então, eu estou qualificando. E aí vai ser o contrário de bom. Você diz bem humor ou você diz bom humor? Bom humor. Então, a gente vai classificar nessa natureza. Aonde e onde? Eu até lembro, por exemplo, daquela estrutura da canção que é diga aonde você vai, eu vou varrendo. E aí, os cantores estão certos quando dizem que diga aonde você vai que eu vou varrendo ou diga onde você vai que eu vou varrendo? Causa dúvida, não é isso? Não, deixa eu contar uma coisa para você. E o pior é que com certeza você já ouviu por aí alguém falar as expressões donde, né? Ó, donde, pô, caneta, me ajuda. Donde ou adonde. Adonde existe, e aí eu entendo que normalmente as pessoas dizem assim, adonde quem fala só é o Nordeste, é o caipira, né? Não. Adonde não existe é uma expressão que é incorreta na língua portuguesa, mas o donde existe, que é a mesma coisa que de onde. Mas no caso da canção, a gente vai dizer que quando ele afirma que diga aonde você vai que eu vou varrendo, ele está certo. Porque todas as vezes que a gente usa o verbo em movimento, a gente vai utilizar aonde. E todas as vezes que a gente utilizar o verbo em estaticidade, repouso, a gente vai utilizar o onde, tá bem? Então, diga aonde você vai que eu vou varrendo. Tudo certo. Em suma, a palavra aonde e onde, que são classificados também como pronomes, né? Sempre vão ser utilizadas com dinamicidade, com movimento, aonde. Com estaticidade e repouso, onde. Então, se a expressão foi, por exemplo, aonde ele vai assim tão cedo, é aonde ou onde? É aonde. Mas se eu digo que onde você nasceu ou aonde você nasceu? Onde você nasceu. Mas e se eu disser de onde você saiu? Tranquilo. Até porque eu estou trazendo a ideia de procedência, de onde é que você vem. E quando eu digo que de onde você surgiu, tá? Também está certo. Donde e de onde são expressões equivalentes. Tá? Então não esquece esse onde, aonde e aí. E para finalizar esse nosso bloco de hoje, de aulas de hoje, desse momento, tá? Desse primeiro bloco de questões notacionais da língua, a gente vai conversar agora um pouquinho sobre estar e estar. Quem nunca vacilou? Quem nunca teve um desvio com estar e estar, não é isso? E aí, mãe, você está meio preocupada? Ou mãe, você está meio preocupada? Estar ou está? Deixa eu te ajudar com relação a isso. Sempre utilize o verbo estar, que é no infinitivo, ok? Com o Rzinho no infinitivo, conforme aparece na sua tela aí, ó. Sempre utilize em locuções verbais como verbo principal, ok? Tá? Então, por exemplo, o Rômulo ainda não chegou. Deve estar. Perceba que deve estar é uma locução verbal porque eu tenho dois verbos próximos um do outro, ok? Tenho deve e tenho o verbo estar. E quando eu falo em deve estar, o verbo principal sempre é um verbo que está onde? No infinitivo. Tá bem? Ou no particípio, ou no gerúndio. Lembra da diferença? O verbo termina em NDO, ele está em quê? Confere aí na tua tela. Na tua tela aparece o quê? Ele está no gerúndio. Se o verbo tem a terminação em ado, em ido, a gente vai dizer que ele está em que forma nominal? Particípio. Mas se o verbo, porventura, estiver com a terminação AR, ER e IR, qual é justamente a forma nominal dele? Infinitivo. E em todas as locuções verbais, a gente vai dizer que o infinitivo ele é, com o verbo principal, seria o verbo infinitivo. Tá bem? Joana gosta de estar sempre arrumada em seu trabalho. Ó, gosta de estar. Sacou? Gosta de estar. O que é que eu quero dizer para você? Mais uma locução verbal.
por mais que ela seja preposicionada ou não, é uma locução verbal. Então, a gente vai utilizar o estar. Agora, o está sem o R e com o acento agudo, a gente vai utilizar todas as vezes que queremos falar de algo no presente, ok? Então, vamos lá? Por exemplo, quando eu digo assim, ó, você está meio nervosa. Estar ou está? Está. Não é presente? Ok? Não é presente? Então, está com acento agudo, sem o R, ok? Ou quando eu digo, está chovendo, né? Ó, está chovendo. Ou ele está por aqui todos os dias caminhando com seu cachorro. Ou a Terra está girando em torno do Sol. Então, todas as vezes que a ideia expressa pelo texto, trazer a ideia de uma ação presente, de uma ação com frequência, de um hábito, a gente vai utilizar o está, ok? Com acento agudo e sem o R. Assim também você fará quando ele for o verbo auxiliar em locuções verbais. João está chegando. Estar chegando ou está chegando? Está sem o R com acento. Porque ele agora não é o verbo mais principal da oração. Ele é o verbo auxiliar. Ana já está preparada para a prova de domingo. Assim como você está preparado conosco. Agora, se eu dissesse, por exemplo, ele está ou ela está muito vermelha, deve estar com febre. Olha que loucura, gente. 2 vezes a expressão está e está. Então, ela está muito vermelha, deve estar com febre. E aí, imagina se cai uma oração dessa para você examinar dentro do seu concurso. Né? Então, ó, mata a charada assim. Esse primeiro está aqui faz referente ao quê? Ao tempo presente e como ela se encontra. Até porque está flexionado em que situação? No presente do indicativo, ok? Uma ação do hoje e de certeza. Tá? E aí traz a ideia de constatação, de atos de fala, etc. Já esse verbo estar aqui, ele é o quê? O verbo principal da locução verbal deve estar. E ó, assim como Ana, tá? Que já está preparada para fazer a prova no domingo dela aí, você também já está bem mais preparado conosco. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.